Fenelon traz para a gente agora um levantamento que ele fez sobre a ajuda dos países, os pacotes econômicos que estão sendo criados nos países atingidos fortemente pelos casos de coronavírus. A gente tem aí os Estados Unidos, temos a Itália, temos a Espanha, temos o Reino Unido, o Brasil também. Fenelon, quais são os destaques que você coloca? Olha, Nádia, hoje os ministros da economia do G20, as principais economias do planeta, portanto, têm uma reunião obviamente virtual, em que eles vão discutir formas de financiamento para tentar já olhar a retomada da economia, fazer a roda da economia rodar. Por quê? Porque na semana passada o próprio G20 anunciou uma injeção de 5 trilhões de dólares. Houve uma chiadeira geral, todo mundo achou pouco. Nesse quadro de hoje, a gente tem uma expectativa que a gente pode ver numa primeira cartela agora, em que há uma expectativa no mundo de um investimento global, com todos os países, o G20, não G20, da ordem de 20 trilhões de dólares. Desses 20 trilhões de dólares, só os Estados Unidos responderiam por 2,2 trilhões de dólares, portanto, 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Dentro da zona do euro, a expectativa é que haja uma injeção de 1 trilhão e 100 trilhão e 100 bilhões de euros, que dá pouco mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. A Alemanha, sozinha, vai fazer uma injeção de 750 bilhões de euros, pouco mais de 850 bilhões de dólares. A Espanha tem uma previsão de investimento de 200 bilhões de euros. E aqui no Brasil, a expectativa, já anunciada pelo ministro Paulo Guedes, é que haja um investimento da ordem de 750 bilhões de reais, ou seja, 150 bilhões de dólares. Os governadores, especialmente, acham pouco esse valor e apostam na necessidade de um investimento que seria, na verdade, de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Portanto, o dobro do que tem anunciado o ministro da Economia. Para a gente ter um detalhamento do impacto desses pacotes, a gente poderia detalhar o pacote que até agora é mais claro, porque foi aprovado pelo Congresso, pelos parlamentares, que é o dos Estados Unidos. Esse pacote dos Estados Unidos, de 1 bilhão, de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, ele seria dividido mais ou menos assim. Primeiro, a gente tem a parte desse dinheiro que vai ser investimento direto nas pessoas mais necessitadas, as pessoas carentes. Cada um vai receber um cheque de 1.200 dólares. Mensal, né? Isso, eu realmente agora me falha se é mensal. Eu acho que é uma ajuda de 1.200 dólares para que elas possam sair de uma situação caótica. A gente tem, além disso, uns investimentos da ordem de, só para a questão da ampliação do seguro-desemprego, para atender a 3 milhões e 300 mil pessoas. Para o apoio a pequenas empresas, um aporte de 400 bilhões de dólares. Um apoio para grandes empresas, mais 500 bilhões de dólares. Suporte para hospitais, só para hospitais, 100 bilhões de dólares. E ainda 30 bilhões de dólares só para pesquisa sobre tratamento relacionado ao coronavírus e o desenvolvimento de vacina. E o que o Brasil já fez? O Brasil tem uma série de investimentos que foram anunciados. Primeiro, um pacote que soma mais ou menos 200 bilhões de reais, em que a gente tem, primeiro, antes desses 200 bilhões de reais, a gente tem um incentivo à movimentação, empréstimos, com a redução da taxa Selic, que hoje está em 3,75. A gente tem ainda um primeiro anúncio para atender populações vulneráveis da ordem de 147 bilhões e 300 milhões de reais, o apoio às empresas através do BNDES, mais 55 bilhões de reais, isso além de uma série de mecanismos que o governo fala em 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que seria para gerar liquidez de bancos, que é muito mais um jogo vamos dizer assim, de juros, contabilidade, etc., do que um desembolso direto real. É tipo assim, olha, bancos, nós estamos criando as condições para que vocês tenham liquidez e possam, por exemplo, emprestar mais.